Olá, eu sou Daniel, sejam bem-vindos ao canal. E na série EBD Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 6. A lição do número 6 tem por título O Tribunal de Cristo e os Galardões. O texto áureo da lição encontra-se na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Estudamos na lição passada sobre o arrebatamento da igreja. E nós aprendemos como se dará o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Jesus, ela será dividida em duas fases, ou seja, a segunda vinda de Cristo, na primeira fase, ele virá em oculto. Na segunda fase, ele virá em público, ou seja, manifesto em glória, onde todo olho o verá. Na primeira fase dessa segunda vinda de Cristo, que ele vai vir em oculto, ele vai vir para buscar a sua igreja, ou seja, arrebatar os crentes que esperam a sua vinda, aqueles que estão vivos. Nessa ocasião, duas coisas vão acontecer nessa primeira fase da vinda de Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estão vivos serão arrebatados. Todos vão ter o corpo transformado na semelhança do corpo de Cristo, ou seja, um corpo incorruptível, um corpo imortal, onde se diz que a nossa redenção estará completa quando nós atingirmos esta etapa, depois de sermos arrebatados. Pois não haverá mais morte, não haverá mais corrupção, porque nós estamos agora com um corpo perfeito, semelhante ao de Cristo. Depois deste evento do arrebatamento da igreja, que será para o céu, o que vai acontecer na terra? A terra vai passar por um período chamado Grande Tribulação, que no período final da Grande Tribulação é que Jesus vai vir na sua segunda fase da sua vinda, em glória, como está descrito no capítulo 19 do Apocalipse, que ele virá com todos os seus santos para restaurar Israel, dar o livramento e instaurar o seu reino por 1000 anos. Mas, voltando ao princípio da primeira fase da vinda de Cristo, depois que a igreja foi arrebatada, sequentemente a igreja vai adentrar no tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Como podemos descrever esse tribunal? Há duas palavras gregas no Novo Testamento para descrever esse tribunal. A primeira palavra é criterion e a segunda é bimá. Criterion, do grego, significa instrumento ou meio para provar ou julgar qualquer coisa. Bimá significa uma plataforma ou um banco de assento onde o juiz julga. Portanto, o tribunal de Cristo será um trono de concessão de galardões, ou seja, de prêmios para aqueles crentes vencedores. Aspectos gerais do tribunal de Cristo. Em que tempo ele se dará? Em que lugar?
Quem será julgado nesse tribunal? Quem será o juiz? Então, em que tempo? Muita gente fica equivocado porque acha que quando um cristão falece, assim que ele morre, ele já vai se apresentar diante do tribunal de Cristo, mas isso não tem nenhum embasamento bíblico. O tempo é que esse tribunal de Cristo vai se dar logo após o arrebatamento da igreja, ou seja, em um momento especial após o arrebatamento da igreja. E não depois que a pessoa morre. Em que lugar? Onde será localizado esse tribunal de Cristo? Será na terra? No Monte das Oliveiras? Ou em outro lugar aqui no mundo? Não. Vai ser nas regiões celestiais. Quem será julgado? Os ímpios e os justos? Os crentes, os líderes, os pastores? Quem vai fazer parte nesse julgamento serão todos aqueles que foram arrebatados, todos aqueles que foram ressurreitos na ocasião do arrebatamento, ou seja, todos os salvos, todos os fiéis, é que vão participar desse julgamento, ou seja, os crentes, os salvos. Quem será o juiz que vai julgar nesse tribunal? Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, é Ele que vai julgar nesse tribunal. Como procederá o tribunal de Cristo? O que será examinado? Será os nossos pecados? Os nossos procedimentos? Não. O que estará em jogo? A nossa salvação? Não. Não é os nossos pecados, não é a nossa salvação, e sim as nossas obras. Veja o que diz Apocalipse capítulo 22 e versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então Jesus ele virá com o seu galardão. Então ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então é as obras de cada um que vai ser examinada. Então o tribunal de Cristo ele não vai julgar os pecados de ninguém, porque a questão do pecado, o problema do pecado, já foi resolvido na cruz do Calvário. Então, os crentes que vão comparecer nesse tribunal, ele não tem mais nenhum problema de culpa com o pecado. Mas o que será examinado vai ser as suas obras. A natureza das obras que será provado no tribunal. Então, essas obras, ela tem vários aspectos de natureza. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, onde Paulo ele fala que a igreja, nós somos como lavoura de Deus ou edifício. Então, tudo que nós fazemos na obra de Deus é como se nós estivéssemos fazendo um edifício. E isso vai depender muito do material. A durabilidade, a qualidade deste edifício que estamos fazendo na obra de Deus vai depender muito do material pelo qual nós estamos fazendo. Aí veja o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 15. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta,
e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, nós podemos observar aqui que as obras que permanecem e as obras que perecerão. Quais são as obras que permanecem? As obras que são ouro, prata e pedras preciosas. Ouro fala da divindade, prata fala da redenção, o sacrifício no Antigo Testamento. Muitos deles eram pagos com prata. Pedras preciosas fala do Espírito Santo, da glória de Cristo na vida do crente. Então, todos aqueles que fazem a obra de Deus, cuja natureza do seu trabalho é como ouro, é como prata, é como pedras preciosas, são trabalhos dignos na obra de Deus, muitas das vezes não visto, não avaliado pelos homens, mas que são trabalhos que só Deus vai revelar no dia e vai dar o seu galardão de acordo com as suas obras. Então, essas obras, cujos materiais são ouro, prata e pedras preciosas, é o que nós fazemos na obra de Deus, que não busca a glória para si, que não procura simplesmente trazer benefício a si próprio, mas antes proclamar o nome de Cristo, glorificar o seu nome, edificar a igreja. Aqueles que deram a sua vida na obra de Deus, sofreram, pagaram alto preço. As obras desses são como materiais de ouro, de prata e de pedras preciosas. Esse material, essas obras vão permanecer no fogo do juízo, do tribunal de Cristo. As obras que perecerão. Aí nós temos aqui materiais: madeira, feno e palha. Madeira fala de coisas humanas. Muitas pessoas fazem muitas coisas na igreja e divulga, todo mundo vê, faz tantas coisas. Mas muitas das vezes o interesse ali é para que alguém veja, procurando um reconhecimento, uma premiação. São grandes edifícios, porém a natureza desse trabalho é só de madeira. E madeira é um material que não vai subsistir no fogo do juízo do tribunal de Cristo. Então, todos aqueles cristãos que fazem um trabalho na obra de Deus, a fim de que alguém veja, esse trabalho não passa de um edifício de madeira. O feno são aqueles que procuram a fama, a glória para si. São volumosos, ocupam um grande espaço o feno quando junto, mas no fogo ele perece rapidamente. Então, aqueles que trabalham na obra de Deus nessa característica de feno, ele não vai subsistir no fogo do juízo do tribunal de Cristo. E por fim, a palha seca, o vento leva para onde for. Assim aqueles que são muitas das vezes inconstantes na obra de Deus, que vai para uma igreja, vai para um outro ministério, e esses acabam não produzindo um bom fruto na obra de Deus. Esses acabam edificando algo que é incapaz de permanecer, porque as suas obras são como uma palha seca. Então, que possamos
fazer um bom edifício nesta vida, enquanto estamos esperando a vinda de Cristo, que possamos fazer um bom edifício na obra de Deus. Que ele seja ouro, prata ou pedras preciosas, porque no fogo do juízo, só esses materiais é que vão permanecer no fogo do juízo do tribunal de Cristo. Então, para concluirmos, o tribunal de Cristo para os crentes fiéis vão ser um motivo de muita alegria, porque tudo que fizemos, tudo que aqueles que sofreram na obra de Deus, aqueles que deram a vida, que se gastaram, pagaram alto preço, perseguição, eles vão receber a recompensa dignas por suas obras do próprio Senhor Jesus Cristo. Não fazemos ideia do que vai ser esses galardões, mas eu tenho certeza que as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a sua vinda, que fizeram a sua obra com prazer e amor, mesmo em meio às perseguições e às diversidades da vida, eles vão ser recompensados dignamente, porque Deus é justo para retribuir aqueles que fizeram a sua obra com fé, com dedicação e compromisso. Então, meus amados, que Deus abençoe a todos, que esta aula contribua para a sua aula na Escola Bíblica Dominical e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?